E o professor Matheus dos trabalhos? Vamos retirar tudo, fechar os olhos. Vamos agradecer a Deus mais essa oportunidade de ter essa palestra, levar um pouco mais de aprendizado. Cada um de nós possa procurar a sua luz, amar o próximo a nós mesmos, estar sempre com os pensamentos positivos, caminhando em direção ao nosso Pai, nosso Criador, e agradecer por tudo que Ele nos dá e nos dará, e que nós possamos nos volta de nos conhecer. E assim, com o pensamento elevado a Deus, vamos mais uma vez agradecer essa palestra e pedir a permissão para dar iniciada a palestra na noite de hoje. Que assim seja. Bom, estamos mais uma vez aqui reunidos para essa nossa conversa mensal. E eu escolhi hoje um tema que diz respeito diretamente ao nosso trabalho, que é a medicina espiritual. O mundo científico se volta cada vez mais para tentar entender esse processo espiritual que leva à cura das pessoas, que leva à melhoria das pessoas sem uso de medicamentos e sob uma influência de que os cientistas tentam compreender de alguma forma. Objetivamente, poderíamos dizer que muitas universidades já no Brasil têm disciplinas sobre espiritualidade, associando a espiritualidade à medicina. Ainda incipiente aqui nesse país, mas no país mais avançado do mundo, que é os Estados Unidos, 2/3 das universidades já têm disciplinas relativas à espiritualidade, tentando fazer essa associação entre a medicina tradicional e a medicina espiritual. Emmanuel já teria afirmado, e depois corroborado por André Luiz, que futuramente haverá uma predominância da medicina espiritual sobre a medicina praticada, essa medicina tradicional praticada neste plano. Porque cada vez mais há uma necessidade premente da associação das duas coisas. Então, no nosso trabalho, no dia a dia, o que sempre procuramos fomentar? O pessoal faz um exame e tal, vem aqui, às vezes melhora muito e tal. Nós sempre incentivamos a pessoa que ela continue o seu trabalho no plano material, certo? Porque todo conhecimento científico, todo conhecimento médico, na verdade, é sempre uma concessão. Deus, em sua divina bondade e misericórdia, vai botando o homem, vai capacitando o homem para que cada vez mais avance
no conhecimento da cura. O que sabemos é que o ser humano é formado de duas coisas: da matéria e do espírito. Se tem um grande conhecimento, na verdade, do que acontece com a matéria, mas você não tem ou um conhecimento muito reduzido do que acontece com o espírito. Qual é a causa que leva aquele corpo a ter determinadas doenças, a ter determinadas enfermidades? Qual a influência do plano espiritual neste processo de doença? Uma outra palestra, conversando sobre a cura, eu havia afirmado que neste plano, certo, ninguém tem informação sobre como acontece isso. E no plano superior, poucos têm acesso a essa informação. Uma música de boa qualidade. Praticamente um concerto. Bom, como eu ia falar, neste plano, ninguém sabe o que acontece, como é que se processa isso. No plano superior, poucos têm acesso a esse tipo de informação. Porque a medicina superior é muito mais que um médium de cura, certo? A atuação do mundo espiritual sobre o mundo material, sobre os corpos físicos, é muito mais intensa do que se possa imaginar. Como eu havia falado outra vez, tem o passe, certo? Que é um processo de cura. E o passe tem um grande poder. Eu sempre falo isso para os passistas, para que, quando estão trabalhando, que a concentração seja total, para que o resultado seja o melhor possível, certo? Um bom passista tem a capacidade de eliminar muitas coisas. Você tem a oração, que pode ser feita por qualquer pessoa, certo? E aí, voltamos a repetir o que eu sempre digo: a oração feita como deve ser feita, certo? Com calma, com concentração, com uma conexão com uma energia maior, mas acima de tudo com tranquilidade, para que aquilo possa ter o efeito desejado. Normalmente as pessoas começam a rezar desesperadamente, de forma atabalhoada, certo? E aí, diante de uma situação difícil, a pessoa começa desesperadamente a rezar e não tem nenhum efeito, certo? Por quê? A oração, quando ela é feita como ela deve ser feita, ela tem um alcance e um poder muito grande. Falei também na oportunidade sobre esse processo de cura que acontece muitas vezes com pessoas sem nenhuma cultura, com pessoas
muitas vezes que moram em lugares perdidos do mundo, como eu sempre digo, e que tem uma grande capacidade de curar. Pessoas absolutamente iluminadas, médiuns dotados de grande capacidade, que são colocados em determinados locais como uma luz que vai irradiar para muitas pessoas que vão até ela buscar o conforto. Temos talvez o mais complexo de todos, que é a desobsessão, que é um processo de cura da alma. É um processo que leva ao equilíbrio psicológico e emocional da pessoa, mas é, acima de tudo, o tratamento da alma. Infelizmente, esse é um tratamento que, na esmagadora maioria dos centros espíritas, ou não está sendo feito, ou muitas vezes está sendo feito de forma equivocada. Esse é um processo que não admite o faz de conta. Ou você trata, ou você, certo? O que acontece? Muitas vezes a pessoa melhora, sem dúvida nenhuma, faz a obsessão mais ou menos, e melhora e tal. Mas ela não soluciona o problema da pessoa, certo? Ameniza os sintomas e tal, e depois de um certo tempo a pessoa começa a ter os mesmos problemas e volta tudo de novo. Esse é um processo. Esse processo de cura que é a desobsessão, está sofrendo, eu não diria um desprestígio, mas os centros espíritas têm evitado esse trabalho, porque é um trabalho de grande responsabilidade, é um trabalho que exige muito das pessoas, certo? E que por isso mesmo as pessoas não querem se envolver. E aqui nós temos escutado alguns absurdos, assim. A pessoa vai no centro espírita, manda a pessoa para um psiquiatra. Não tem que fechar o centro espírita. Você tem razão. Mas não é uma coisa anormal. Volta e meia alguém, pois é, me encaminharam e tal, fui lá, me mandaram para um psiquiatra e tal. Certo? Um problema evidentemente espiritual. Não só não tem a capacidade de detectar o problema, como não tem a capacidade de tratar, que é, não sei o que é pior. E você, de alguma forma, as pessoas se sentem meio perdidas, vão procurar ajuda no centro espírita e centro, certo? Tem centro que manda para a casa de Umbanda, tem centro que manda para a igreja evangélica, tem centro, certo? Tem que fechar. Mas é um processo de cura absolutamente imprescindível nos dias de hoje. Porque o que assola a humanidade são processos espirituais, depressão, bipolaridade e outros do gênero, certo? Então, a medicina espiritual é muito mais ampla do que simplesmente esse processo de cura feito através do médium. Não existe
Ninguém conseguiu até hoje, nesse plano, pesquisar a eficiência desse sistema. Certo? Ninguém conseguiu. Existem universidades americanas que acompanham muitos pacientes. Mas é difícil comprovação isso, porque a pessoa se trata e tal, tem que ter toda uma estrutura para fazer uma pesquisa científica, na verdade, para comprovar o que acontece com a medicina espiritual, se ela realmente tem eficácia ou não. Certo? Cientificamente é muito difícil de comprovar isso. Bem, como é que funciona esse trabalho? Em que condições acontece? Só um parênteses, a medicina espiritual exerce um certo fascínio nas pessoas. Não só nos frequentadores, mas também na grande maioria dos médicos. Tem uma certa fascinação com esse processo. O que eu posso dizer é que a pessoa que faz esse trabalho, médico, a pessoa que veio para fazer esse trabalho, ele não tem nenhum motivo para ser idolatrado. Porque ele veio fazer esse trabalho exatamente para resgatar dívidas de uma encarnação anterior, que é muito mais complicado que as das outras pessoas, certo? Primeira coisa que tem. Existe uma certa idolatria sem nenhum motivo de ser. O sujeito já é dotado de uma capacidade muito acima da média de captar a energia do universo, para que isso me possibilite fazer determinadas conexões com o plano superior. Se não tiver essa pessoa dotada dessa capacidade e tal, essa conexão fica muito complicada. E certamente não vai acontecer. E nós precisamos dessa pessoa que tem essa capacidade de captação dessa energia, para que possamos fazer essa conexão entre essa pessoa e o plano espiritual. Bom, então, só para frisar mais uma vez, não é uma pessoa de dons espetaculares, coisa nenhuma, certo? É uma pessoa que tem que resgatar uma dívida de grandes proporções e, por isso, antes de reencarnar, se comprometeu a fazer esse trabalho. Bom, nesses casos específicos, o plano espiritual, de alguma forma, vai fazer as pessoas trabalhar, certo? Ela já foi preparada para isso e, em questão de tempo, ela vai trabalhar, por mais que ela não queira. De uma forma ou de outra, ela vai trabalhar, certo? Porque houve esse, digamos assim, a assinatura desse contrato. Quando chega aqui, esse contrato vai ser cumprido, de alguma forma, certo? A pessoa vai ter que trabalhar. Bom, fechando por isso. Essa conexão desse médico com o plano superior, na verdade, é a fusão da energia do encarnado com o desencarnado, certo? É essa conexão que permite fazer com que uma energia absolutamente diferente essa fusão de energia, eu diria, insólita, de
do encarnado e do desencarnado, é que resulta desse trabalho de cura instantânea. Porque vejam vocês, existem outros métodos, naturalmente, de cura espiritual. Os hospitais que hoje se formam especificamente com esse objetivo, o trabalho é sempre realizado em equipes, através de um processo magnético, somatório daquelas energias daquele velho, que vai fazer o efeito sobre aquele corpo doente. Diferentemente do médium de cura, que ele, de alguma forma, coloca a mão e tira a dor da pessoa, faz uma cirurgia instantânea e tal. E cujos resultados muitas vezes aparecem em radiografias, em exames posteriores. Esse procedimento que nós fizemos, sem importar a pessoa, mas aparecem cauterizações, pequenos cortes e tal. Aparecem radiografias, raio-x, esse tipo de procedimento. Mas o grande objetivo nosso, na verdade, e a medicina espiritual, é apenas um instrumento. O nosso grande objetivo é o processo de transformação da pessoa. Nós não viemos aqui de tão longe, todo esse processo e tal, envolvendo uma série de fatores e tal, simplesmente para curar o físico da pessoa. Nosso grande objetivo é a transformação interior da pessoa. A medicina espiritual é apenas um instrumento. Quando eu falo isso, às vezes, parece... Porque envolve uma série de fatores. Certo? A cura da pessoa envolve uma série de fatores, entre os quais o merecimento. Certo? E a transformação. E nós temos visto no nosso trabalho do dia a dia muitos exemplos disso. Porque existe a doença que é carne. Existem os desequilíbrios, a doença proveniente de desequilíbrios espirituais. Existem as doenças que são provações, que são mecanismos para que você de alguma forma se volte para Deus. Então, todo tipo de doença, na verdade, sempre vai ter um fundo espiritual. Quando eu falo que o ser humano é matéria, mais espírito, o que é o espírito? O espírito é a alma encarnada. Existe uma certa confusão, até para que possamos entender melhor mais adiante. Existe uma certa confusão que espírito e alma é a mesma coisa. Não é? Nós já conversamos sobre isso. O espírito é a alma encarnada. Para ser encarnada, ela tem determinadas condições. Certo?
não existe espírito sem um perispírito. A alma, e eu fiz essa comparação já algumas vezes, é como se fosse a memória de um computador. As várias encarnações estão ali em determinados diretórios. Cada encarnação tem o seu diretório, certo? Por isso é possível acessar, porque aquelas informações existem lá. Você usa uma técnica e consegue acessar essas informações. Então, o espírito encarnado, ele é resultante, ele é uma resultante de todas as encarnações. É um débito e crédito, vamos dizer assim, certo? Quando você vai reencarnar, você tem um saldo a pagar. É simples. Bom, eis aí o grande mistério. O que vem ser essa conta? De que forma nós vamos pagar essa conta? E a forma? E uma das formas. Certo? E uma das formas é materializada através da doença física. A própria doença kármica é uma opção da pessoa, certo? É uma opção da pessoa. Como eu falei da outra vez, que nos conversamos, os assuntos são sempre interligados. A pessoa é que vai determinar quais os obstáculos que ela vai ter que transpor para resgatar o karma de uma encarnação passada. Ela é que vai determinar isso. Por isso que na conversa passada que nós tivemos sobre livre-arbítrio, por isso que a pessoa é equilibrada espiritualmente, emocionalmente, para que ela possa ver com tranquilidade como foi a sua última encarnação e quais seriam os obstáculos que ela teria que transpor para resgatar essa conta, certo? Bom, quando ela determina uma doença kármica, certo? E aí vocês veem pessoas com deficiências das mais variadas, certo? São decisões extremas, são resgates de grande monta, que a pessoa mesmo se determina, porque a conta dela é muito grande, e ela vem e ela tem a determinação, na verdade, e a coragem para muitas vezes resgatar aquilo praticamente de uma vez só, certo? A ânsia de... O pessoal olha para o tamanho da conta, eu vou passar 10 encarnações, não, eu vou fazer, certo? Como eu sempre digo, o único momento em que a pessoa tem o absoluto domínio sobre o livre-arbítrio, ela determina quais vão ser os seus obstáculos. Bom, mesmo nas doenças kármicas, certo? Pode haver um grande processo de transformação. E o plano espiritual muitas vezes estende a mão para que essa transformação se concretize, para que essa transformação, na verdade, resulte num processo de evolução, que é o objetivo maior da reencarnação.
Infelizmente, muitas vezes o plano espiritual estende a mão para a pessoa e a pessoa fica bem, vira as costas, vai embora, certo? Quando ela volta, a doença volta de uma forma muito mais contundente do que era até então. Tudo aquilo que nós falamos na prática, no dia a dia, certo? Mais cedo ou mais tarde nós temos os exemplos aqui dentro, certo? Aqui mesmo. Eu até comento com as pessoas que trabalham, meus companheiros de trabalho. Vocês observaram esse caso? Vamos ter um caso. Aquela senhora que tinha um tumor no estômago e tal, ficou bem, desapareceu do trabalho dela. Agora ela volta com um tumor no pulmão, já num processo bastante complicado. Quando a gente diz e fala para as pessoas que os bons pensamentos evitam a doença, é a mais absoluta verdade. E aí você vê algumas pessoas que frequentam aqui já, pessoas absolutamente negativas, pessimistas e tal, que hoje estão enfrentando problema de câncer. O que houve? Somatização de más energias, que vai refletir no físico da pessoa. E aí você começa a fazer todo o trabalho de novo, o objetivo de dar conforto para a pessoa, de dar um acolhimento e tal. Mas são pessoas que receberam e não se transformaram. Nem a cura de um câncer que a pessoa tinha levou ela a se voltar para Deus. Só um comentário, uma parte. As pessoas que têm fé, muitas vezes as pessoas perguntam: ah, mas eu não acredito e tal. Não. O Espiritismo não é feito só para quem acredita ou para quem é espírita. O Espiritismo é feito para todos. Se a pessoa vai se transformar ou não, isso é outro problema. Certo? Mas as pessoas que têm fé, têm alguma religião, de alguma forma estão voltadas para Deus, certo? E isso é pesquisa científica. São pessoas que têm menos estresse, têm menos propensão a ter infarto, doenças cardíacas no geral, são pessoas que têm cicatrizações mais rápidas, uma série de fatores, de benefícios que leva que a pessoa tem, porque ela acredita que de alguma forma essa força invisível que é Deus, de alguma forma vai lhe ajudar. E esse positivismo mental da pessoa ajuda, certo? Então são comparados grupos de pessoas que não acreditam em nada e grupos de pessoas que têm essa fé. E os resultados são surpreendentes para as pessoas que estão pesquisando, certo? Nós podemos dizer que essas pessoas que têm fé e tal estão num processo de transformação. E essas pessoas que não acreditam em nada, são céticas e tal, e materialistas e outras coisas e tal, elas vão ter a ajuda da ciência terrena. Na maioria das vezes é absolutamente insuficiente. Então, quando se diz assim, mas eu não tenho
tenho fé, a pessoa não tem fé, o outro não acredita. Esse processo da medicina espiritual é o primeiro passo que a pessoa acredite em alguma coisa. Certo? A pessoa foi, fez vários exames e tal, muitos casos que são dados como insolúveis e tal, não sei o quê, certo? A pessoa entra num processo melhor, inexplicável e tal. A pessoa deve se questionar, no mínimo se questionar, o que está acontecendo? De onde vem essa melhora? Se a medicina daqui, deste plano, não resolveu, certo? É um momento que a pessoa tem que se questionar. Por mais radical que a pessoa seja, é um momento de reflexão, ela tem que refletir. Então, às vezes, você atende pessoas que sofrem anos de uma determinada dor. Você vem aqui, se trata uma vez, outra semana, a pessoa está bem. Certo? Se ela não pensar no que aconteceu, certo? Quando ela vai pensar em alguma coisa, às vezes eu fico perplexo. E até foi ontem, até uma mulher, tinha um problema de coluna, sério e tal, tinha sangramento. E aí ela disse, doutor, na coluna eu estou bem e tal. Foi uma semana que meu sangramento parou. Até quando será, doutor? Daí eu até, o irmão que estava trabalhando, brincou com ela. A sua fé é admirável. Ela recebeu alguma coisa, ela não, certo? Ela não está acreditando. O que fazer? Certo? Então, assim, nós temos, do ponto de vista físico, um resultado maravilhoso. Mas, do ponto de vista espiritual da transformação, o nosso resultado é maior. Certo? É absolutamente lamentável. E é impressionante. As pessoas querem receber, as pessoas não querem saber de nada. Certo? Deveriam buscar algo mais dentro de si. Muitas pessoas recebem ajudas importantíssimas. Situações que não tem solução aqui nesse plano, as pessoas recebem e simplesmente viram as costas e vão embora. Nunca mais. Certo? Eu ontem, todo dia pega 20, 30% dos casos que acontece isso. Ou talvez mais de 50%. Ontem uma senhora tirou tumor no cérebro, nódulos na traqueia e tal. Daí ficou bem. Nunca mais apareceu. Ontem ela apareceu porque ela teve uma dor forte no peito e tal. Não sei o quê. Ela voltou porque ela teve um problema. Certo? Eu quero que ela venha aqui. Eu quero que ela se transforme. Eu quero que ela se volte para Deus. Porque todo mundo espera que o mundo mude, mas as pessoas não querem mudar. Se cada um tivesse essa iniciativa de se transformar, certo? O mundo não seria o que é. Essa confusão que está aí. Certo? Pois as pessoas não querem se transformar. Então, esse mecanismo da medicina espiritual, você tem resultados do ponto de vista físico excepcionais, mas você tem resultados
que a finalidade maior do trabalho, que é a transformação da pessoa, resultados absolutamente pífios, lamentáveis, certo? Então, poucas pessoas se transformam. E as pessoas que começam a se questionar e a frequentar, e muitas vezes a estudar e tal, essas pessoas começam a se sentir muito melhor. Essas pessoas começam a ter uma vida mais leve, a discutir menos, a ter menos conflitos, ou seja, a pessoa começa a viver melhor, que é o grande objetivo do Espiritismo, certo? Mas evidentemente que se a pessoa recebe e não se volta para Deus, nem quando recebe, nem quando ela recebe uma graça, nem quando ela tem um mal de grandes proporções curado, ela se transforma. O nosso resultado final é muito ruim. O resultado final absolutamente lamentável. Eu fiz esse comentário há uns 3 anos atrás, talvez, quando eu fiz essa palestra sobre ela. E a constatação hoje, 3 anos, 4 anos depois, é a mesma. As pessoas não se transformam, infelizmente, certo? Recebem. Eu até fico preocupado quando a pessoa desaparece um tempo, ela volta, eu olho para ela e vejo que ela já está com outro problema. Então, vamos tratar esse outro problema, talvez, com 2, 3. Porque mesmo a doença kármica, certo? Aquilo que eu falei, que é o karma determinado, mesmo esse pode ser transformado. Ele vai se realizar? Ele vai se realizar. A forma que ele vai se realizar é que vai diferenciar tudo, certo? Porque existem processos de doenças graves em que a pessoa pode passar por longos períodos sofrendo, certo? Culminando no desencarne da pessoa, ou ela pode transpor esse tempo todo, certo? Por exemplo, com as suas dores bastante minimizadas, com seu sofrimento praticamente inexistente, certo? Porque se ela se transforma, ela vai receber. E nós já tivemos aqui, nesta casa, exemplos de pessoas com doenças graves, no caso era um câncer, a pessoa fisicamente, certo? E a pessoa fisicamente comprometida e desencarnou praticamente sem dor, certo? Ou seja, o karma determinado se cumpriu, a pessoa veio para desencarnar, passar por um processo cancerígeno e tal, aconteceu, aquilo aconteceu. Como ela transpôs esse período todo é que fez a diferença. Tá? A pessoa pode passar um longo processo de sofrimento ou pode passar esse processo todo, certo? Desencarnar sofrendo o mínimo possível, certo? Então a transformação é o objetivo maior da medicina espiritual. Porque muitas pessoas não têm a crença, mas têm o merecimento. São coisas diferentes, certo? A pessoa não acredita no espiritismo, não acredita em Kardec, na reencarnação, seja lá o que for, certo? Mas ela tem um grande merecimento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? Esse merecimento vai levar a pessoa à cura, certo? A partir de então,
essa transformação real ou não. Certo? Mas o determinante nesses casos é o merecimento. Vejam como isso como acontece na prática. Às vezes vem uma pessoa, exemplo qualquer, problema de coluna. Tem pessoas que vêm com problema de coluna com certa gravidade. Você bota a mão na pessoa ali, você olha para a pessoa, mas a pessoa tem conhecimento que vai ficar bem. Tem outras pessoas que se bota a mão na pessoa, você olha a aula da pessoa e você vê que esse processo vai ser demorado. Certo? E pessoas com o mesmo problema têm um resultado muito diferente. Certo? Pessoas que têm um grande merecimento são atendidas imediatamente. E pessoas cujos merecimentos não são aquelas coisas e tal, faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até que a pessoa começa a melhorar. Certo? O que está sendo testado? A perseverança da pessoa. Ela vai se voltar para Deus ou não? Essa é a grande questão. Então são processos, casos semelhantes e aquilo. Isso serve esse exemplo serve assim para todos os tipos de enfermidade. E tem casos absolutamente ilustradores do que eu estou falando. Você pega um sujeito que tem um problema de pulmão de uma certa gravidade e tal. Que, pelas vias normais, vai levar o sujeito a um desencarne mais ou menos rápido, certo? Você trata a pessoa e tal, e ela começa a melhorar. E ela vai melhorando e tal. Graças a Deus hoje está bem. E aí você nota na pessoa que ela se transformou profundamente. Uma pessoa absolutamente cética. Hoje ela tem uma fé e uma crença em Deus que ela jamais imaginaria que seria capaz de ter. Mas foi uma pessoa que recebeu e se transformou. Um dos poucos casos aí que nós vimos, dá para detectar que realmente aquela pessoa, certo? E a enfermidade dela está cada vez cedendo mais, certo? É um problema kármico. Provavelmente daqui a alguns anos ela vai desencarnar por esse motivo. Mas todo aquele processo de sofrimento que ela tinha de falta de ar, de às vezes até no mesmo dia, 2, 3 vezes para emergência e tal, aquilo tudo é passado, certo? E é aquilo que eu acabei de falar. A pessoa tem uma doença kármica, vai desencarnar com essa doença. Mas ela não tem nenhum sintoma, ela não tem nenhum sofrimento.
Essa é a grande diferença da transformação. E a pessoa está feliz da vida, realmente. Certo? Você nota no semblante da pessoa que ela está em equilíbrio, está bem, não tem problema nenhum. Às vezes, quando sente um pouco de falta de ar, ela diz assim, mas isso aí não é nada e tal. Ela se transformou absolutamente. Quiseram que todos os casos fossem assim. Infelizmente, mas como se realiza essa prática da medicina espiritual? Primeiro, certo? Não existe um médico espiritual que trabalhe sozinho. Certo? Somos uma equipe, certo? Como eu sempre digo, uma equipe multifuncional, com várias especialidades e tal, que atuam, todas as lojas que nós trabalhamos aqui, essa equipe atua nas mais diversas especialidades. Então, você tem o cardiologista, tem o neurologista, tem o gastro, tem um monte de pessoas, cada um atua como, certo? São energias canalizadas através de um trabalhador. Nem sempre é o mesmo que trabalha, tem dado oportunidade para diversos irmãos que muitas vezes solicitam essa oportunidade de trabalhar aqui. Eu tenho atuado muito pouco, só quando sou chamado. Mas eles são muito eficientes, naturalmente, não preciso muito disso. Mas o que é que eu falei anteriormente que faz essa diferença? E por que a ciência nunca vai conseguir comprovar isso? Certo? Primeiro, porque a energia que se forma dessa junção de encarnado e desencarnado não é desse plano, não existe. Não é do conhecimento do homem isso. Certo? E as formas são as mais variadas. Às vezes você atua no corpo e quando você observa que aquela célula é passiva de regeneração, você simplesmente estimula a regeneração daquela célula. Muitas vezes você substitui a célula doente. Muitas vezes você faz uma cirurgia, especialmente cardíaca, são cirurgias delicadas, em 2, 3 etapas, dependendo do grau do problema. Então, às vezes tem pessoas que têm as artérias absolutamente obstruídas, e você não pode eliminar tudo de uma vez, porque se aquelas placas que estão grudadas nas paredes às vezes descolarem, certo? A pessoa vai ter outro tipo de problema. Então, a gente vai tirando aos poucos. Então, cada caso é um caso, certo? Muitos casos, cada caso é uma situação. Tem casos que você estirpa o problema. Tem casos que você isola o problema. Certo? Não há necessidade de ar. E tem muitos casos que você não tem permissão para mexer. Certo? Isso é importante saber. Muitas vezes você pede autorização e não tem.
e você não mexe. Então, assim, são raros esses casos, certo? São raros. Mas eles acontecem. Então, do ponto de vista físico, certo? Essas conexões, essas energias que são produzidas, os procedimentos, tá? Isso aí nunca vai ser explicado cientificamente, certo? Como eu sempre digo, não importa o resultado. Ou você tem resultado ou não tem resultado. O resto é conversa, certo? Não adianta tentar entender aquilo que está muito acima da nossa compreensão. Agora, as doenças psicossomáticas é que, na verdade, hoje são a grande preocupação da espiritualidade. Exatamente porque não há essa transformação, os problemas depressivos crescem em ordem geométrica, as doenças espirituais crescem em ordem geométrica, os centros espíritas não estão capacitados para fazer esse tipo de trabalho, como deve ser feito. E nós estamos diante de um quadro em que o problema vai se agravar. Infelizmente, é uma constatação bastante lógica. Você tem um número de problemas crescentes e tem um quadro que trabalha cada vez menor. Não temos muitas expectativas de que isso vai mudar. Infelizmente, porque esse espírito que hoje está encarnado, certo? Ele tem toda uma história, ele tem toda uma conta para pagar. Ele tem muitos conflitos anteriores, certo? Que podem resultar em obsessões, e essas obsessões podem resultar em problemas físicos. Certo? Obviamente que o número de obsessões vão aumentar, consequentemente o número de pessoas doentes vai aumentar. Estou falando só do aspecto espiritual. E é uma grande isso eu acho que é um absurdo. É uma grande preocupação em desenvolver medicinas espirituais, em desenvolver hospitais espirituais, tudo maravilhoso, tudo ótimo. Mas não há uma grande preocupação em desenvolver trabalhadores nessa área, certo? Pessoas têm esse fascínio pela medicina espiritual, pela cura, pela imposição das mãos, pelo magnetismo, não sei o quê, onde conversa, certo? Mas se cuidássemos mais do outro lado, teríamos muito menos doentes físicos para tratar. Muito menos físicos do que se possa imaginar. Como não tratamos o espiritual, a consequência, estamos tratando a consequência, não estamos tratando a causa. Infelizmente, certo?
certas coisas que, porque a medicina espiritual se presta para muitas coisas. Todo mundo ganha dinheiro com isso. O sujeito não cobra consulta, mas ele cobra 15 reais, 20 reais, 30 reais um vidrinho de água, certo? Todo mundo ganha muito dinheiro com isso, certo? Usam o desespero das pessoas para encher os bolsos. E existe esse fascínio pela medicina espiritual. Então, certo? Eu fico muito triste ao ver esse tipo de coisa. E a popularização disso, como eu vou falar, o fascínio que exerce nas pessoas, isso me deixa muito aborrecido, certo? E isso é culpa exclusiva das pessoas que praticam a medicina espiritual, que não dizem qual é o verdadeiro objetivo da medicina espiritual, que é a transformação da pessoa. A pessoa está preocupada em ficar famosa, em ficar popular, em ficar rico, em ficar não sei o quê, certo? Mas o grande trabalho que deveria ser feito em todos os centros espíritas, que é esse trabalho de desobsessão, que tem o objetivo de eliminar o problema da pessoa. Não é um faz de conta que a pessoa fica mais ou menos melhor, não. Esse trabalho cada vez menor. Eu quis conversar e voltar a conversar sobre isso, porque se você vai procurar a bibliografia a respeito disso, certo? Um monte de gente escrevendo um monte de coisas sem nexo, sem lógica, certo? Tentando explicar como é que funciona o processo da cura e tal, não sei o quê, certo? Cada um mais curioso que o outro, certo? É método disso, é método daquilo, não sei o quê, e apometria, e regressão de vidas passadas, não sei o quê, uma onda total, certo? Mas o grande objetivo, que é a transformação da pessoa, ninguém fala. Não. Quando se diz que bons pensamentos evitam a doença, isso não é verdade. É uma questão de energia, uma questão de lógica, certo? E as pessoas estão preocupadas em descobrir como é que se processa esse tipo de coisa, certo? Mas a maioria não fala porque não é do ramo e não sabe, certo? Então, existem pouquíssimos médios de cura verdadeiros, porque existe um bando de curiosos, bons passistas, que produzem efeitos, alguns efeitos físicos na pessoa, que produzem algum efeito de equilíbrio espiritual e tal, mas, certo? São médios de cura, certo? Provavelmente nenhum deles presenciou a estabilização da multiplicação das células do câncer. Certo? É um negócio fantástico. Porque não existe a cura do câncer. Existe um processo. Certo? Medicina espiritual. Qual é o primeiro processo? É você estabilizar a multiplicação das células. Esse é o primeiro processo. Certo? Uma pessoa que vê aquilo, tem a capacidade de ver aquilo, ele pode falar com uma certa propriedade. E eu, curioso, nunca ouviu falar sobre isso, certo? Não. Existe
Existem poucos médicos de cura verdadeira, muito esperto. E aqueles que têm aquela forma dotados das capacidades enchendo os bolsos. Coisa lamentável. Existe um esforço dos trabalhadores espirituais nesse sentido de beneficiar. As pessoas trabalham com boa intenção e tal, esses hospitais espirituais que têm bons resultados, tudo e tal, tranquilo. Mas não existe essa preocupação, como eu falei antes, de transformar as pessoas. Porque o linguajar do espiritismo, os teóricos do espiritismo, é muito chato, certo? É uma linguagem rebuscada. Daí, se pega, imagina o seguinte, você está aqui na frente falando com um público chinês, você começa, não, porque Kardec disse lá, não sei o que, Kardec disse isso, cara. A pessoa nunca leu Kardec, a pessoa não sabe quem é o Kardec, certo? A pessoa tem que falar para a pessoa entender. Certo? Nesse aspecto, eu acho que as palestras aqui melhoraram muito, certo? As pessoas vêm aqui objetivamente para falar do que interessa, do dia a dia das pessoas. Tem uma pequena mudança aqui, outra ali e tal, que vai te levar à evolução, a uma grande mudança. Certo? O problema é que essa linguagem que o pessoal usa é rebuscada, é chata, o leigo não entende. Certo? Por que os evangélicos têm que ter esse acesso? Porque a linguagem deles é simples. É o dia do trabalho, é o dia não sei do que, é o dia da cura. Todo mundo entende o que eles estão falando. Certo? Então, a maneira de se comunicar também faz grande diferença. E senão aquelas palestras sonolentas que você dorme, não quer nem saber, certo? E todo mundo com essa preocupação, todo mundo quer ser médico. Médico espiritual, trabalhar com cura, não sei o que. Se a pessoa tivesse a noção do que é isso, certo? Não ia querer nunca esse tipo de coisa. E é uma grande responsabilidade. Trabalho incessante, normalmente cada vez maior, certo? Até a pessoa desencarnar. Ninguém quer isso. Mas como as pessoas têm esse fascínio aí, certo? Cada vez se desenvolve mais ações nesse sentido, quando deveria se voltar para a transformação interior das pessoas. Porque você tem um ser humano formado por matéria e por espírito, certo? Está todo mundo preocupado em tratar a matéria, mas poucos estão preocupados em tratar o espírito, que é a parte principal desse conjunto. Por quê? E isso na medicina espiritual é sempre muito. Quando a pessoa tem problemas espirituais, qualquer acesso fica mais difícil. Qualquer processo de cura fica mais complicado quando a pessoa tem problemas espirituais de uma certa gravidade. Certo? Então aí você tem que tratar primeiro espiritualmente a pessoa e depois tratar o físico. Então, se você tem um ser humano que é matéria e espírito, evidente que o espírito sempre se sobrepõe sobre a matéria. E as práticas estão direcionadas hoje para tratar o físico, quando deveriam estar preparadas ou se preparando para tratar mais os espíritos, porque as doenças espirituais estão se multiplicando. Certo? Então não adianta aumentar o número de centros espíritas se a sua eficiência não é a que se deseja e não é aquela que se precisa. Então
tem centro espírita que, em vez de tratar o espírito, manda o sujeito para o psiquiatra. Estamos perdidos. Certo? Porque esses problemas de depressão, bipolaridade, síndrome do pânico, não sei o que e tal, são problemas eminentemente espirituais. Certo? Nesse trabalho que nós fizemos na quarta-feira, infelizmente são problemas, às vezes, a síndrome do pânico, por exemplo, é um processo simples. Certo? 2, 3 sessões, a pessoa está bem. Agora nós tratamos uma menina lá de Porto Alegre, pavor, psiquiatra, psicólogo, não sei o quê. 2 sessões, já estava bem, na terceira, na quarta, foi dispensado. Certo? Processo simples. E aí existe vou pegar essa menina aqui. Alguém a aconselhou a fazer um processo de regressão de vidas passadas. As pessoas só pensam em ganhar dinheiro. Esse é um processo que poucos sabem fazer, como deve ser feito. Poucos sabem. Nós não temos muito essa prática, mas assim, qualquer desses processos, regressão de vidas passadas, apometria, etc. e tal, no final das contas, se você não tiver um espírito de luz que vai fazer o procedimento e curar a pessoa, estamos conversados. Certo? Não tem resultado nenhum. Como nós já trabalhamos diretamente com isso, poucas vezes eu uso. Basicamente, nos utilizamos desse processo. Em alguns casos de muita gravidade, estavam na quarta-feira. Certo? E aí você vai. Mas é muito raro eu fazer isso. Mas é uma coisa simples, uma técnica, não tem mistério. Mas as pessoas não faz isso, faz aquilo, faz aquilo. É simples, as coisas são simples. Certo? A pessoa está bem, não precisa mais de psiquiatra, não precisa mais de psicólogo, não sei o que e tal. Está bem, levando uma vida normal, em 3 sessões. Certo? Como eu sempre digo, não adianta muita tese. Tem resultado, estamos conversando. Não tem resultado. Certo? Processos depressivos são problemas mais complicados. Bipolaridade também é um problema simples. 2, 3 sessões, a pessoa já vai se equilibrando. Mas a o grande alerta que eu gostaria de deixar é assim, que todos olhem isso dessa forma, que a medicina espiritual nada mais é do que um instrumento que o plano superior usa para levar as pessoas à transformação interior, para que ela possa evoluir, para que ela possa cumprir o objetivo da sua reencarnação. De nada adianta nós curarmos o físico da pessoa se a pessoa interiormente não se transformar. Então, como falei anteriormente, temos resultados físicos excepcionais, mas o resultado final, que é a transformação, é absolutamente desolador. Vemos um quadro em que preferimos tratar a matéria, cada vez mais gente preparada para tratar a matéria e cada vez menos gente preparada para tratar o espírito. Então,
Por isso que vemos essa quantidade de pessoas em desequilíbrio espiritual e que muitas vezes, numa grande maioria das vezes, se não forem tratados adequadamente, acabam resultando em processos físicos bastante dolorosos. Há que se pensar uma forma mais eficiente para que o espírito seja tratado da forma como deve ser tratado. Porque os bilhões de espíritos desencarnados que já se elevaram e aqueles que ainda não se elevaram, é que vão determinar o rumo desse planeta. A forma como vão ser tratados é que vai possibilitar a transformação que se faz necessária. Ou vai culminar num processo de exílio daqueles que não conseguiram se transformar. Essa é a realidade que se apresenta hoje. Ou esse plano se capacita para atender esses irmãos que aqui se encontram de uma forma mais rápida e mais eficiente, e como deve ser feito, ou este plano, ou este planeta vai se autopunir. E poucos vão ter a oportunidade de aqui permanecer. Acho que já falei demais também. Mas essa medicina espiritual sempre desperta essas curiosidades, essas coisas assim, a gente gostaria de falar. Mas ela não é importante. Não dou a ela essa importância que as pessoas pacíficas, as pessoas têm. Não é para isso. Ela é apenas um instrumento. Alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário e tal? Todo mundo de fala. Deve ser frio. E que o doutor falou de uma maneira simples e que todo mundo conseguiu entender. Esse é o objetivo sempre. Simplificar ao máximo. Então, vejam, às vezes quando a gente fala as coisas assim, em somatização e tal, que se a pessoa ficar sempre com pensamento negativo e tal, isso acaba resultando no plano físico. Então, o que nós temos observado aqui? Tem pessoas que têm dor no corpo inteiro. Dói tudo. Certo? Tem outros que dor de cabeça é a grande maioria. Né? Então, acho que a metade que deita na maca tem dor de cabeça. Certo? Tem outros que têm alergia, tem outros aí num processo mais avançado. Certo? Dores abdominais, dores dos joelhos. Certo? Quando começarem a doer do joelho para baixo, pode, certo?
devia tomar um passe que vai ajudar. Então são processos que acontecem no nosso cotidiano, aqui no dia a dia. Então, aquilo que a gente fala em teoria aqui, a gente observa no dia a dia, os médicos que trabalham, as pessoas que trabalham, observam isso no dia a dia. Das pessoas que não se transformam, pessoas que só querem receber. Os próprios resultados físicos são observados pelos médicos todos os dias, certo? Então, tudo é isso que eu sempre me bato para aquilo que se fala tem que ser comprovado, certo? Alguém tem que ver, alguém tem que observar. Então, tudo aquilo que nós falamos aqui acontece no dia a dia. E as pessoas, muitas vezes, eu demonstro. Diretor, essa medicina terrena pega muito a doença hereditária. Como é que o pessoal vê isso? Essa é uma boa questão. Essa tese da hereditariedade contraria um princípio básico espiritismo, que é: somos seres individuais, cada um tem a sua história, etc, 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 etc. Certo? Então, as pessoas, não existe nada muito misterioso. Muitas vezes as pessoas são agrupadas por afinidades, até dos problemas. Aquelas histórias acabam desembocando numa determinada família. Histórias semelhantes, de casos semelhantes, de pessoas semelhantes, que acabam, às vezes, numa mesma família, no mesmo processo de doença. Mas não existe essa história, certo? Isso é hereditário. Se fosse hereditário, você morreu de câncer, todos os filhos morreram de câncer. Não tem câncer aqui dentro. É que as pessoas que estão naquele núcleo familiar têm similaridades. Isso que a pessoa tem que entender. Não é hereditário, né? A história da hereditariedade é para explicar o que eles não conseguem entender, na verdade. É hereditário. Isso é hereditário. São comportamentos semelhantes que levam a determinadas doenças parecidas. Certo? Um teve câncer, o meu carne vermelha, nem um doido a vida inteira. O filho também. O outro também. Né? Um deles vai ter câncer. Certo? Maus hábitos que se repetem no núcleo familiar que levam àquele. Não tem essa história de hereditariedade. Eu fiz essa pergunta porque quando eu tive um irmão meu que teve um infarto, né? E o médico que atendeu ele mandou que toda a família fizesse exame. Ele devia saber que quase todos tinham os mesmos hábitos, certo? E ter entupido suas veias todas, certo? Então, isso prova o que eu estou dizendo. Todos tinham maus hábitos, pode fazer na família dele. Vem essa história da hereditariedade, certo? Se você pegar, quando é que é hereditário? Se quando a pessoa nascer, você fizer um determinado exame ali, tu vai ver que aquele outro não tem nada. Certo? Não tem. Porque as pessoas têm que raciocinar com lógica. Onde é que está a hereditariedade? Núcleo familiar. Certo? Então, o sujeito gosta de carne gorda, o irmão gosta de carne gorda, o filho gosta de carne gorda, vai entupindo as veias. Todos estão com a doença de infarto. Não é hereditário. Certo? É lógico. E as pessoas. E os médicos fantasiam muita coisa também. Aliás, essa turma, parece, né?
Eles estão cada vez piores. Os diagnósticos são uns horrores. E aí, doutor, o senhor fala na transformação. Como a gente, ser humano, a gente está sempre falhando, né? Daí, na transformação, cada dia, cada momento. A transformação é um processo. São pequenas coisas de cada vez. Para quando você chegar lá na hora de você desencarnar, você está tranquilo. Certo? Então assim, ó, vamos pegar assim. A pessoa, vamos dizer, não é muito otimista. Certo? Tem pessoas que saem de casa com a certeza que vai dar tudo errado naquele dia. Certo? É coisa impressionante. A pessoa abriu os olhos, hoje não estou bem. Certo? Eu não sei nem que a pessoa tirou aquilo. Certo? Mas a pessoa tem esse hábito. Quando a pessoa pensar assim, respira fundo 3 vezes e tal, faz uma pequena oração e tal, não, isso não vai acontecer, meu dia vai ser bom e tal, não sei. São pequenas coisas do dia a dia que vão te transformar, certo? E eu já falei muitas vezes aqui daquela antipatia gratuita, né? Você olha para a pessoa e as pessoas são tudo meio doidas da cabeça. Não simpatizei com ele, certo? E ainda usa o coitado do santo. Meu santo não bateu com ele. Certo? Que é pior. Aí não conhece a pessoa, nunca viu a pessoa, certo? Tem uma antipatia. Ali pode estar um grande ser humano, pode ser uma pessoa das suas relações, uma pessoa boa e tal, mas a pessoa já está predisposta a julgar, certo? Esse tipo, então são essas pequenas coisas que a pessoa tem que se transformando no dia a dia. Eu acho também no modo geral, né? No teu ambiente, cuidar. Você está do seu lado, é um pessimista convicto. Você não tem nada que partilhar com ele, certo? Porque essas pessoas muitas vezes contagiam o outro, certo? As coisas já não estão fáceis e aí a pessoa já deixa se contaminar. Mas você pode ir em qualquer lugar, certo? Você pode ter bons pensamentos, independente de onde você esteja e quem estiver com você, certo? Então, e a transformação é isso. São pequenas coisas de cada vez, do dia a dia, certo? Por isso que eu acho que as palestras aqui são muito importantes. As pessoas têm falado do dia a dia, certo? Do dia a dia das pessoas. Como as pessoas, um item aqui, outro ali, um aspecto aqui e tal, que vai ajudar a pessoa, certo? E isso que vai fazer a diferença no final das contas. E eu tenho uma coisa para perguntar. pode falar. Não, eu ouvi falar que a população aqui da Terra diz que nunca teve tão grande que nem dessa vez. Diz que está assim, tá demais, né? Então, falo que a espiritualidade está dando chance para que nasce, para que a Terra fique bem povoada. Então, falo também que a Terra vai para nesse nosso plano espiritual, está tendo uma transformação, né? Está passando uma transformação e a Terra está muito populosa. Isso aí é a espiritualidade que está dando essa... Na verdade, assim, o que existe está lá? A grande preocupação, certo, no plano espiritual, no andamento da... Como as coisas vão cada vez pior, certo? Então se prepare um novo missionário, certo? E essa pessoa viria com a missão de aglutinar os grandes grupos religiosos e tal, para que esses conflitos ficassem minimizados e tal, e que houvesse uma harmonia maior. Eu, particularmente, tenho discutido com
participar do conselho, troca ideia, não? Eu acho que isso não vai ter efeito. Eu acho que só um exílio é que vai resolver o problema desse planeta. Já tivemos esse processo uma vez e vamos ter que repeti-lo, certo? Infelizmente, o homem não evolui o suficiente para que essa transformação que leva à harmonia e à convivência pacífica e outras coisas e tal, possam ocorrer. Eu não acredito, particularmente, certo? Não vejo que um ser, por mais iluminado que seja, por mais, certo? E ele é, que deve surgir nos próximos 50, 60 anos, certo? Que ele vai conseguir obter o sucesso que se espera. Não acredito. Preventivamente, o que está acontecendo? Certo? Pessoas que erram sucessivamente. O sujeito é um assassino, ele volta, reencarna um assassino na terceira assassino. Esse sujeito não está mais reencarnando. Certo? Ele já está sendo colocado de lado. Eu até brinco com eles assim: vocês não vão fazer exílio? Manda o cara de volta então. Vocês acham que vão se transformar? Não vão se transformar. Certo? Eu não acredito. Não acredito. Aliás, ocorreu um fato importante agora, certo? Dos povos dos exilados de Capela, os arianos, certo? Seriam aqueles mais evoluídos, certo? Mas, neste plano, o que se verifica? Uma soberba, uma arrogância, uma prepotência sem igual, certo? Estamos falando da Europa, e os povos que habitam na Europa, países baixos. O que aconteceu ontem? Num ato de absoluta soberba, eles fizeram o quê? Se separaram. Todo o esforço feito no sentido de unir vai se perder. Por quê? Pela arrogância, pela prepotência, pela soberba e tal. Então a história não apresenta evoluções. Certo? Então aqueles que foram prepotentes, arrogantes e tal, que foram exilados para cá por esse motivo, continuam do mesmo jeito. Certo? Eles já foram mandados de um plano maior, um plano menor, que é a Terra, por esse motivo. E o que acontece? Não se transformaram em nada. Certo? Há poucos aspectos de evolução. Infelizmente, ontem foi uma prova disso. Então, esse esforço de unir os povos, de eliminar as religiões, não é eliminar a crença, eliminar as religiões, certo? São mais básicas para conflito, para competição, que qualquer outra coisa hoje em dia, certo? Isso não vai vingar. Eu sou bastante pessimista quanto a isso, tenho repetido. Não adianta nada a religião, a religião faz. Mas é esse o grande, assim, ó, por isso assim, ó, a grande nova, em termos religiosos, deveria ser o espiritismo. Certo? Porque prega a transformação individual. Porque se todos se transformarem, o todo vai se harmonizar. Certo? O que nós expomos hoje aqui? Que estamos mais preocupados com o físico e com o espírito. Ou seja, processo de transformação absolutamente em segundo plano.
É isso que se vê. E o Espiritismo, que veio com esse objetivo de transformação do ser humano, certo? Não está se prestando para isso. Eu fico me perguntando como conscientizar as pessoas. Entendeu? É isso que eu fico me perguntando, como conscientizar. Porque às vezes você tenta falar de uma forma, tenta falar de outra, e as pessoas não se têm efeito. As pessoas não gostam de ouvir. A semente fica infrutífera. Exatamente. A mesma coisa que você tentar plantar uma árvore na lajota, certo? Não vai dar resultado nenhum. Você fala, infelizmente, certo? Quer ver uma prova? Pois, pessoal. Certo? Nós tratamos por mês, quanto? 1.200, 1.300? Nas duas casas, 1.600. Certo? Você não, é 1.50. Isso é uma prova. Certo? Agora, nós temos que fazer a nossa parte. Quem quiser aproveitar, aproveita. Quem quiser, certo? Como eu sempre digo, temos que estar em paz com a nossa consciência. Então, assim, ó, os próprios médios, os próprios trabalhadores, não estão interessados na transformação, no aprendizado, certo? E depois, durante a semana, ficam me fazendo perguntas idiotas, certo? E eu, no alto do meu exercício certo? De paciência, às vezes eu dou risada e tal, eu brinco e tal, não sei o quê. Não perdeu um amigo, né? Eu não sei, mal educado, acho que a pessoa não deve ser mal educada. A pessoa não se interessou, não sabe, foi explanado aquilo, certo? E aí querem fazer pergunta. Eu tenho uma pergunta para fazer. Normalmente eu já penso, lá vem bobagem. E é bobagem, pior é que é bobagem. Certo? Certo? Tem perguntas pertinentes e tal, mas os que fazem as perguntas pertinentes são os que vêm. Os que procuram, que têm curiosidade, que tem, sabe, que já tem uma base para perguntar. A maioria nem base não tem. Certo? Nunca ouviu falar, daí aquilo que você fala, durante uma hora a pessoa vem te perguntar. Mas, professor, as perguntas são boas e assim a gente consegue assimilar melhor ainda. Mas eu vou ter que ficar repetindo a mesma coisa sempre? Não. O sujeito não vem aqui, daí eu tenho que repetir a pergunta, o cara me fez. Certo, a minha paciência já está esgotando. Não é para tanto também. Mas aí aqueles que não vieram não vão ficar sabendo mesmo. Não, se ele não vier, fica desinformado. Sim. Será que não me incomodado? Tem tudo. Isso é uma grande... Aí quer as coisas Mas o que eu estou falando do processo de transformação, a prova está aqui. Certo? Dos próprios trabalhadores que não se interessam. Certo? Tem pessoas de fora que se interessam mais trabalhadores. Por quê? Porque a pessoa está preocupada em se transformar. Certo? A pessoa não, ela está preocupada em se transformar, em aprender. Doutor, tem um procedimento havaiano que eu fiquei sabendo que se chama o Ho'oponopono. É de uma tribo do Havaí. E eles pegam a repetição de 4 frases. Que é: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E eles falam que acessa tudo que o Espiritismo pega, né? A humildade e a caridade, desculpa, e a caridade, o amor ao próximo, o altruísmo, né? Tudo isso que é o oposto ao orgulho e egoísmo. Né? E eles falam que essas frases acessam partes do processo do ser humano para a transformação. Então essa seria a purificação. E tem pessoas dessa tribo que fazem isso todos os dias, repetindo, ou só pode repetir só eu te amo. Que daí já seria um ato de gratidão e respeito a Deus. Que tem pessoas que chegam assim a ter uma certa idade que a pessoa encosta e já purifica a outra. Assim. Então isso tudo é energia. Né?
E eu fiquei pensando assim, então a palavra a energia do amor seria a energia de Deus, digamos. Então quanto mais tu repetir esse mantra, mais purificado tu vai ficar. Isso é real? Mas isso eu vou falar uma coisa, esse é um exemplo importantíssimo, que é o seguinte, e eu sempre falo isso para as pessoas, eu estou com uma dificuldade lá em Santo Antônio, cadê? Ô, Santo Antônio. Ela é testemunha, vamos dizer que eu arrumo uma testemunha que é ela. Ô, doutor, ainda bem que eu Porque não assim, falo. ó, Ainda bem que eu não falo. porque assim, ó, tem uma senhora lá, que assim, ó, quando você chega com uma pessoa que você ama a pessoa, e você diz para a pessoa, eu te amo, aquilo te faz bem. Aquilo vai movimentar um monte de boas energias no seu corpo. Certo? Se você diz muito obrigado, se você é gentil, tudo isso te faz bem. Certo? E o grande drama lá que nós estamos vivendo é uma senhora que tem um problema de depressão e tal, já tem um problema com a mãe dela, já tem 80 e vai desencarnar logo em seguida. Certo? Ela nunca disse para a mãe dela que ela amava a mãe. E ela não consegue dizer. E eu tenho incentivado ela. Se o dia que a senhora conseguir dizer isso, a senhora vai tirar um grande peso de cima, de dentro. E ela não consegue. Né? Sim. E ela chegou lá. O senhor falou para ela assim, daqui 15 dias eu vou lhe ver de novo. E quero chegar aqui e a senhora me ver mesmo. Aí ela, a primeira coisa, ela deitou na maca e disse assim, doutor, não consegui fazer. Eu tenho um bloqueio e tal. Então, assim, ó. Por que esses povos primitivos, ditos primitivos, que na verdade, certo, são os mais evoluídos, certo? Por quê? Porque eles vivem a vida com simplicidade, certo? Com respeito à natureza, com respeito ao seu próximo, certo? São os grandes sábios, na verdade, deste plano, que são tidos como primitivos, certo? Inversão de valores, certo? Absurdo. Porque essas pessoas conseguem viver em paz. São pessoas que têm extremo respeito pelos mais velhos, certo? Eles têm extremo respeito e amor pelas pessoas de idade. Eles cuidam das suas pessoas, dos seus mães, dos seus pais, dos ancestrais, certo? Eles têm essas práticas, boas práticas, e o ser humano não consegue. Essas são as pequenas transformações, certo? Você ama o seu filho? Não, mas não. Você já disse para o seu filho? Você falou isso para ele? Fale isso para ele todo dia. Certo? São essas práticas que vão levar à transformação e a pessoa viver bem. Certo? O resto é tese. Certo? O resto é assim. Agora, por quê? Porque as boas práticas, certo? Mexe com um monte de energias positivas dentro de você. Certo? Ao contrário, os maus pensamentos vão desenvolver as toxinas que existem em você. Certo? E você fica cada vez pior. Essa é a grande verdade. Viver a vida de forma simples, verdadeira, falar com as pessoas. Certo? Essa senhora, no caso, e ela já deve ter mais de 60. Tem 60 e poucos anos e tal. E ela tem esse bloqueio com a mãe. E é só com a mãe dela. É com a mãe? Não, especificamente com a mãe. Mas é de outra vida, assim, ou não importa isso? Mas aí que tá, não interessa. Interessa. Porque ela ama a mãe, certo? E ela tem que superar isso. Porque senão, você veio para cá para fazer um ajuste, não vai fazer porque você se bloqueia. Certo? E aí que existe a determinação da pessoa, da transformação. A pessoa chora e não consegue dizer para a mãe. Chora no dia do velório.
E aí aquele arrependimento tardio que eu sempre falo. Faça pela pessoa enquanto ela está aqui. Vocês estão no mesmo plano. Depois vocês não sabem se vão ir para o mesmo lugar. Certo? Você que não veja os familiares de novo, digamos. Depende. Mas vamos repetir, então. Eu te amo, me perdoe. Mas é uma boa prática. Eu sou grato. Mas eu até comentei aqui uma vez, as pessoas estão absolutamente descompensadas, certo? As pessoas estão descompensadas. E aí as pessoas se xingam do trânsito e tal. Uma pessoa, se você vai xingar uma pessoa e outra pessoa, desculpe e tal, te dá um sorriso, você não vai brigar com a pessoa, porque senão é um doido mental. Certo? Uma pessoa vai te desarmar. Certo? Como eu sempre digo, conflito não tem ganhador, você tem perdedor. Doutor, o tempo é curto, tinha um monte de coisa a perguntar. Mais um monte, mas eu vou selecionar uma assim que eu acho que... O senhor falou que o trabalho de transformação é o que realmente é o objetivo do espiritismo. Não a transformação da matéria, mas do espírito. Exatamente. Nesse sentido, o espiritismo no Brasil tem deixado muito a desejar também, o senhor já explanou. Mas aqui na nossa casa, o que nós observamos é o seguinte, o senhor desenvolve 2 tipos de trabalhos nesse sentido de atender as pessoas, não só os encarnados, mas os espíritos que vêm para se elevar. Mas 2 métodos distintos, um através daquele irmão, o senhor faz o primeiro atendimento nas segundas e nas quintas, na maca. E o segundo é feito no trabalho de desobsessão na quarta-feira. Certo? Geralmente a pessoa, quando vai para a quarta-feira, já é o segundo atendimento. Então a pergunta seria assim, qual é a diferença desse atendimento e qual a importância do espírito que vai ser atendido através do médium de transporte, de passar por aquele processo de doutrinação, de incorporação através do médium, né? E do espírito que se eleva através daquele trabalho que o senhor faz direto, que o senhor não... Né? Aquele nosso irmão. Isso. Para o espírito que vai se elevar, vamos dizer assim, existe uma diferença no processo? Não porque eles estão escutando a doutrinação. Certo? O espírito que se manifesta no transporte e é doutrinado, todos aqueles irmãos que estão ali com aquela pessoa estão escutando aquela doutrinação. E outro aspecto é o seguinte: antes de encaminhá-los, eles sempre estão, você quer se manifestar? É sempre dada a oportunidade de se manifestar. Se você quiser se manifestar, se manifeste agora. Agora é a oportunidade, é a hora de se manifestar. Senão vamos se elevar. Então, assim, não há grande diferença, porque a doutrinação sempre existe. Certo? Aquele irmão também faz a doutrinação. O que não existe é a passagem pelo médium de transporte. O que não existe é isso. Pois é, nesse sentido é a pergunta. Não, mas não tem diferença. Não tem diferença? Não, porque assim, sempre que está sendo doutrinado no espírito, que se manifesta através do médium de transporte, aqueles outros irmãos estão escutando. Certo? Estão todos sendo doutrinados da mesma forma. Certo? Todos. Certo? Inclusive, aqueles que não querem se elevar, normalmente tem uma turma com ele. Também não vão se elevar. Certo? Isso vai acontecer, provavelmente, em outra oportunidade. Mas não existe grande diferença assim, entre o espírito que se eleva e se manifesta no transporte ou aquele que é doutrinado diretamente. Não tem grande diferença, porque o que existe neles é a aceitação, certo? É a aceitação.
aceitação pelo espírito de que ele realmente tem que... Né? Às vezes, quando eu faço uma doutrinação coletiva e tal, que se manifesta em espíritos com as mesmas características que eu faço aquela doutrinação coletiva dos espíritos, certo? Existem muitos outros juntos, certo? Às vezes até alguns se manifestam no sentido de, mas o pessoal pode ir comigo, essa turma pode ir comigo e tal. O que acontece, doutor? Mas sempre, em todas as ocasiões, o número de espíritos que são encaminhados são muitas e muitas vezes superior àqueles que se manifestam. Sim, a gente observa isso, né? Quem já passou por transporte sabe disso, mas a pergunta, na verdade, assim, a minha curiosidade... Se há diferença ou não. É se há a necessidade... Nem todos têm a necessidade de se manifestar. Sim. Que é isso que o senhor está dizendo. Mas para o transporte que trabalha, na verdade, quem tem que trabalhar é o médium, né? Eu acho que é isso. Porque então, senão não precisaríamos de médiums de transporte, nem de doutrinadores. Não, evidente. Então, esse trabalho é fundamental. Sim, na verdade é isso que às vezes eu fico curiosa. Porque o trabalho que a gente faz na maca, né? Que o senhor faz na maca, quem trabalha ali. No passe também, acredito que as gurias também observam muito isso. Determinadas pessoas entram, você vê que ela precisa, que ela está acompanhada, mas não se manifesta. Aí você dá o passe e aquele espírito, obviamente, ele é encaminhado. Eu acredito nisso. Sim. Né? Mas tem algumas pessoas que entram, você vai dar o passe e ela automaticamente sai falando. Aquele espírito precisava se manifestar e aquela pessoa também precisava passar por aquele momento. Existe assim. Muitas vezes assim, fica um pouco confuso para a gente isso, né? Assim, de compreender vai ser tranquilo. esse processo, né? Depende do estado do espírito. Tem espíritos que estão prontos para se elevar. E tem espíritos que, de alguma forma, têm que se manifestar. Expressar, muitas vezes, o seu sofrimento, certo? A situação em que eles se encontram e tal. Normalmente sofredores, certo? Que causam na pessoa uma grande angústia. E a pessoa não... Certo? Que causam na pessoa uma grande angústia. Quando aquele espírito se eleva, é como se tivesse um peso dentro da pessoa. Certo? Mas assim, isso depende muito do estado em que o espírito se encontra. Tem espírito que diz assim, graças a Deus cheguei aqui. E as manifestações espirituais comprovam o que eu digo, que é o seguinte: estive em muitos lugares, certo? E vocês são testemunhas, quem trabalha. Estive em muitos lugares, mas não me deram bola. Não me ajudaram. Certo? Graças a Deus cheguei aqui. Os próprios espíritos se manifestam nesse sentido. Caminhei muito até chegar aqui. Então são essas coisas que eu digo assim, os centros espíritas não estão preparados para tratar o espírito como espírito. Tem centro espírita que tem medo do espírito. Certo? Médio, como eu falei, não tem médico que tem medo do espírito, uma coisa impressionante. Show! Estamos perdidos. Então, como eu sempre digo, é um fim. Mas acontece muito. Esse é o grande trabalho, certo? A pessoa às vezes está naquele processo de depressão, de 20 anos tomando remédio e tal. Começa a tratar. Pessoa, cada semana você nota a melhor da pessoa. É resultado, é isso que a gente sempre fala. Se não temos resultado. No final, então, da história, é simples, né? O espírito vai se elevar e vai ter o mesmo resultado lá. É isso. Sim. De um modo ou de outro.
de uma forma ou de outra ele vai se elevar. Incorporando ou não, é isso. Sim. Passando ou não pelo médio de Passando transporte. ou não pelo médio de transporte. É a mesma coisa. Então, quando o meu alter ego se levanta. Encerrado. Agradeço a vocês aí pela presença nesse dia frio, nessa noite fria. E que vocês tenham levado daqui, pelo menos, alguma reflexão que já tenha valido a pena. E que esses comentários que a gente fez aqui nessa noite sirvam para vocês usarem isso no dia a dia de vocês, para que a vida de vocês se torne menos pesada, se torne mais alegre, mais profícua e mais feliz. Muito obrigado. Eu vou pedir ao coordenador que faça o encerramento.